Existe uma contradição acontecendo na Europa. Ao mesmo tempo que vários governos querem controlar a imigração, a Europa está ficando cada vez mais velha e precisa de trabalhadores. E isso cria uma pergunta até difícil. A Europa realmente quer menos imigrantes ou quer escolher melhor quem entra? Para entender essa contradição, precisamos olhar para a demografia do continente. Começando pela população, em 2025, aproximadamente 22% dos habitantes da União Europeia tinham 65 anos ou mais. Em 2005, eram 17%. E a idade mediana da população europeia chegou a 44,9 anos em 2025, ou seja, metade da população europeia tinha mais de 44 anos e meio. E isso acontece porque os europeus estão vivendo mais, mas também porque estão nascendo menos crianças. E o resultado é a transformação profunda da estrutura da população. Existem proporcionalmente mais idosos e menos jovens entrando no mercado de trabalho. Isso começa a criar um problema econômico. Imagine, por exemplo, uma empresa que tinha 10 trabalhadores. 5 deles se aposentam, mas apenas 2 jovens entram para substituí-los. O que acontece? Faltam trabalhadores. Esse problema já aparece em diferentes setores da economia europeia. E é justamente por isso que a União Europeia passou a falar cada vez mais sobre migração legal e atração de talentos. Em junho de 2026, a Comissão Europeia afirmou que a economia europeia depende cada vez mais de trabalhadores de fora da União Europeia para enfrentar a escassez de mão de obra. Ou seja, a mesma Europa que discute como controlar a imigração irregular também está procurando maneiras de atrair determinados trabalhadores estrangeiros. E aí começa o paradoxo, porque quando falamos em imigração, estamos colocando situações muito diferentes dentro da mesma palavra. Existe uma pessoa que vai para a Europa estudar, existe um profissional que recebe uma proposta de emprego, existe alguém que vai trabalhar temporariamente, e também existe uma pessoa que foge de uma guerra ou perseguição e pede asilo. E existe a tal da imigração irregular. São situações, então, diferentes, né? E as políticas europeias tentam justamente separar essas categorias. A União Europeia quer dificultar e controlar entradas de imigrantes, mas ao mesmo tempo pretende facilitar determinados caminhos legais para trabalhadores e profissionais estrangeiros. É por isso que a pergunta, se a Europa é contra a imigração, é simples demais. A realidade, na verdade, é mais complexa. Isso ficou ainda mais evidente em 2026. Em 12 de junho, entrou em aplicação o novo Pacto da União Europeia sobre Migração e Asilo. São 10 instrumentos legislativos que reformulam o sistema europeu. E entre as mudanças estão procedimentos comuns para registrar e analisar chegadas irregulares, regras para pedidos de asilos, procedimentos de retorno e um mecanismo de solidariedade entre países. Tudo para regular mesmo a entrada de imigrantes. A ideia é evitar que alguns países da fronteira, como Itália, Grécia e Espanha, tenham que lidar sozinhos com toda a pressão imigratória. Ao mesmo tempo, a União Europeia tenta reforçar o controle das fronteiras externas. Então, a estratégia europeia está tentando fazer 2 coisas simultaneamente: controlar a imigração irregular e organizar canais de imigração legal. E aqui está talvez a parte mais interessante. A imigração pode ajudar a compensar a falta de trabalhadores, mas não resolve sozinho o problema demográfico europeu. Porque o imigrante também envelhece, também precisa de moradia, escola para os filhos, saúde, transporte, e precisa conseguir se integrar à sociedade. Além disso, países diferentes possuem necessidades diferentes.
Um país pode precisar de enfermeiros, outro pode precisar de trabalhadores da construção, outro pode estar procurando profissionais de tecnologia. Então não existe uma quantidade mágica de imigrantes capaz de resolver tudo. A imigração, então, é uma parte da solução, mas não substitui completamente políticas de natalidade, produtividade, educação, automação e adaptação das cidades. É talvez justamente por isso que a discussão sobre migração é tão importante nas próximas décadas. A Europa está envelhecendo. Sua população em idade para trabalhar enfrenta mudanças profundas e a migração ajuda um pouco a compensar a diferença entre mortes e nascimentos. E em 2025, a população da União Europeia continuou crescendo justamente porque o saldo migratório positivo compensou o saldo de falta de nascimentos. Então, a Europa precisa de imigrantes? Em muitos lugares, provavelmente precisa de trabalhadores. Mas a questão é muito maior do que simplesmente abrir ou fechar fronteiras. É também decidir quem entra, por quais motivos, em quais condições e como que essas pessoas vão fazer parte da sociedade. Porque a migração não está apenas mudando quem vive na Europa, está mudando o próprio mapa demográfico do continente. Meu nome é professor Luiz Amato. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva e muito obrigado. Até mais.